Ora, boa noite. Luanda voltou a registrar atos de vandalismo. Várias lojas foram pilhadas nesta quarta-feira. A Polícia Nacional diz que não vai descansar até que todos os envolvidos nestas ações sejam detidos. Vamos olhar também para as jornadas parlamentares do MPLA que decorrem no Kwanza Sul, a atualidade internacional e também a atualidade esportiva. Hoje é terça-feira, 29 de julho de 2025. O Girassol Jornal já está no ar. Ora, boa noite. Às notícias no Girassol Jornal. O cenário de quarentena é assim que o dia começou em Luanda. Os taxistas cumpriram o segundo dia de paralisação da atividade. A Girassol ouviu cidadãos, a escassez de táxis e aos atos de pilhagem e vandalismo. Imagens que espelham um cenário de quarentena em plena cidade de Luanda, que tem mais de 10 milhões de habitantes. Na sequência dos distúrbios e vandalização realizados nesta segunda-feira, muitas pessoas optaram por ficar em casa por questões de segurança, mas houve outras que só hoje conseguem regressar a casa. Ontem vim a trabalhar, mas ao regressar já não consegui. Foi mesmo preocupante o dia de ontem. E eu tive que passar a noite no serviço e assim como estou aqui, estou a caminho para casa. E não sei se vou chegar, porque não há transporte, está vendo? Aqui na fila dos autocarros, nenhum autocarro, não há passageiros. E lá no prédio onde eu trabalho, poucas empregadas apareceram porque não há táxi. A situação está preocupada, tem que se ver lá por essa situação, está preocupante mesmo. A diferença é que no Covid até tinha autocarro, mas nessa situação não tem nem autocarro. Eu também passei a noite aqui e não sei como sair daqui. Está mesmo complicado, muito complicado. Nosso presidente tem que ver essa situação. Tem que ver mesmo essa situação, porque assim mesmo não vamos longe. À semelhança do ocorrido nesta segunda-feira, em que várias superfícies comerciais haviam sido vandalizadas, a terça-feira também ficou manchada do mesmo jeito. Na rua Luigi Anconda, no Sambizanga, por exemplo, mais uma loja foi invadida pela população. Os moradores da referida zona alegam tratar-se de gentes oriundas de outros bairros. Coisas que nós também estamos admirados, porque o povo sambizanguense, o povo do Sambizanga não são assim. São um povo pacífico e nem sei como é que isso aconteceu. Estamos também admirados, porque a sua maioria parte dos vandalistas que apareceram aqui para fazer esse vandalismo não são do Sambizanga. Nós vimos eles a virem daqui, são aí daquela parte do Kikolo, Cacoaco, vieram para aqui vandalizar. Agora, aproveitaram-se alguns jovens do Sambizanga, né? Aqueles que estão ali debandados, enquadraram-se no grupo. Eu até estou devastada com isso tudo, e até porque o Sambizanga mudou muito. Porque a Nossa Senhora Administradora, que é a Betana Lopes, tem trabalhado muito sobre a criminalidade. Isso que está a passar, eu não acredito que isso é do Sambizanga. Esses são talvez jovens de outros bairros. Isso entristece muito as pessoas. É complicado. Os jovens do Sambizanga até, alguns já estão a trabalhar porque a senhora administradora ofereceu emprego em certa juventude. Eu estou triste com isso tudo que está a passar. Para vocês assim, a vossa segurança está ameaçada? Muito ameaçada. Na parte externa da superfície vandalizada, era possível observar vários calçados, quer masculino como feminino, o que pressupõe que até as senhoras saquearam os bens do mercado. Nos dois sentidos da rua Luigi Anconda foi montada barricadas, sendo que, por via disso, as viaturas eram orientadas a inverter a marcha por causa da insegurança no local. Entretanto, bairros como Golf 2 e Gamek foram dos que mais tiveram as lojas vandalizadas, incluindo algumas dependências bancárias, aumentando assim o clima de insegurança aos populares. Tem que velar por esta situação, não está nada bem. É preocupante. Há muita gente aí no serviço onde eu estou a sair que não sei se vai largar que horas para ir para casa. E muitos têm medo, não estão a regressar em casa. A situação está lástima mesmo, é preocupante. Agora só sinto bastante as pessoas que estão a vir
de um outro lado para passar aqui na Luísa Conde, têm medo, mas é para avisar que está tudo tranquilo, passem à vontade, está tudo controlado pela nossa polícia de Samizanga. Muito ameaçada. Isso incomoda mesmo e perturba a situação dos moradores. Até a última atualização feita pela Polícia Nacional nesta terça-feira dava conta da vandalização de cerca de 45 lojas comerciais. E algumas zonas de Luanda voltaram a registrar atos de pilhagem nesta terça-feira, com tiroteios em alguns lugares. São os casos das zonas da BCA, Avenida de Olinda Rodrigues e Sequele. A capital angolana amanheceu sem agitação em alguns pontos de Luanda, um dia depois dos tumultos ocorridos durante a greve convocada pela Associação Nacional dos Taxistas de Angola. O silêncio domina as principais avenidas, onde normalmente circulam milhares de veículos, mototaxistas e meios de transportes públicos e privados. Na Avenida Oximi e Largo da Mutamba, o cenário que encontramos é de ruas vazias e pouca movimentação. O movimento aqui hoje, graças a Deus, está mais calmo em relação ao dia de ontem, né? Mas também mesmo só aqui nos arredores, que está mais calmo. Fora dos arredores, a situação está tremenda. A praia está mal mesmo. Não tem movimento através daquilo que escutamos ontem, que ontem agrediram muito lá, a partir do Zamba 2, 1º de maio, na Viana. Depois as pessoas estão com medo. No município do Kazenga, os mototaxistas afirmam que estão a comprar o litro de gasolina a 600 kwanzas no mercado informal e, por conta disso, foram obrigados a subir a corrida. Os preços das corridas subiram. Porque daqui até essa branca é 500, porque nós estamos comprando litro de gasolina a 700, 600. Então vou ter que aumentar também o preço. Aí o preço que eles estão vendendo, os homens da rua, não é nas bombas, é na rua, porque as bombas estão fechadas, não estão vendendo. Então quem tem gasolina na casa dele, conseguiu a vender 600, 700. Quem quer pode comprar, quem não quer encosta a moto em casa. Hoje é visível o reforço policial nas ruas, com presença de viaturas militares em pontos estratégicos, mas apesar disso houve relatos de tiroteios e pilhagens. Os mototaxistas relatam que na zona do Kazenga e Talalice, a tensão permaneceu nas primeiras horas do segundo dia de greve. Naquele lado do marco histórico, tem uma pequena confusão. E deixei lá os pires, mas no outro lado está mais calmos. Aqui está fodido, minha gota. Aqui está guerra, aqui não dá para andar à toa. Você tem que ver onde que você pode chegar, onde que você não pode chegar. Quando vê que está muito fechado, você tem que regressar, porque senão vai botar a vida em risco. Então, não tem como. Muitos caminhos estão todos fechados. Está tudo mal aqui no Kazenga. Luanda viveu nesta terça-feira um estado aparentemente letárgico, como em dias de pandemia da Covid-19. Na ilha de Luanda, nos deparamos com Margarida, a vendedora de pão, afirma que saiu do Roque até o centro da cidade a pé, mas que o dia foi lucrativo. Eu cheguei aqui, andei a pé sair, eu vivo no Roque, vou voltar mais a pé. Ontem eu já vim aqui a pé, voltei mais a pé. Hoje a mesma coisa. Vendi, não contei dinheiro, porque tudo que estava a levar assim acabei. Já Edivaldo, que depende dos armazéns para sustentar o filho, deixa o seguinte apelo. Trabalho na Praça do Hoje ainda. Para mim, comer depende mesmo dos armazéns. Nesse momento, os armazéns estão todos fechados. E eu não estou a levar nada em casa. Esse problema me encontrou sem comida em casa. Eu não sei o que eu vou comer hoje. Eu não sei o que eu vou fazer. Isso pode vir a chegar até uma semana. Eu dependo dos armazéns. Tem que abrir. Então, camaradas, presidente, todo o pessoal da Assembleia, pelo menos dizem alguma coisa. O povo está a se matar. E a Polícia Nacional confirmou no balanço apresentado ao longo do dia que os atos de pilhagem e vandalismo registados nesta segunda-feira resultaram em 4 mortos. O número de detidos aumentou para mais de 500 e 45 unidades comerciais foram saqueadas. Até às 12 horas desta terça-feira, segundo ponto de situação feito pela Polícia Nacional, a propósito dos atos de vandalismo desencadeados na sequência da paralisação dos serviços de táxis, dava conta da detenção de mais de 500 pessoas. Segundo o porta-voz da Polícia Nacional, Mateus Rodrigues, os atos de vandalismo provocaram igualmente a morte de 4 cidadãos. Em termos de consequência, temos a reportar até o momento 4 mortes.
portanto 4 cidadãos que perderam a vida. De ontem para hoje, do último ponto de situação, onde contávamos cerca de 100 detidos, ou mais de 100 detidos, atualmente estamos a contar mais de 500 detidos, portanto, durante esta noite, as nossas forças não descansaram e procederam à detenção de mais 400 suspeitos, para além daqueles que tínhamos procedido à detenção ontem por volta das 20 horas. Ao falar em conferência de imprensa realizada nesta terça-feira, o subcomissário precisou que dos dados recolhidos pela corporação, 45 lojas comerciais haviam sido vandalizadas, assim como 3 agências bancárias e 2 ATMs. Em relação aos danos materiais, também contamos até o momento a vandalização de cerca de 45 lojas, mais de 25 viaturas particulares, portanto estes dados são sempre preliminares e podem ser atualizados a qualquer momento, cerca de 20 autocarros públicos, 3 agências bancárias e 2 ATMs. As ações policiais, portanto, continuam. Nós temos vindo a dizer e reforçamos que as nossas forças estão nas ruas, com os meios necessários em função da ameaça que nós temos perante as forças, a dar a resposta necessária nos casos onde já está instalada a ordem para manutenção e nos casos onde há focos de desordem para a reposição da ordem e tranquilidade pública. Mateus Rodrigues assegurou, entretanto, que a situação de segurança pública em Luanda atualmente é estável, tendo apelado aos cidadãos para se absterem de atos de vandalismo, porquanto todos os envolvidos serão responsabilizados civil e criminalmente pelas suas ações. E a Associação das Empresas do Comércio e da Distribuição Moderna de Angola, Ecodima, entidade que congrega os principais operadores formais do setor do comércio e distribuição no país, manifesta igualmente a sua profunda preocupação face aos recentes episódios de vandalismo, pilhagem, perturbação da ordem pública registados na cidade de Luanda, na sequência da paralisação de operadores de táxis e das manifestações programadas para os dias 28, 29 e 30 deste mês. Escreve que tais incidentes têm causado perturbações no funcionamento do setor, com impacto direto sobre a integridade das cadeias de abastecimento, a segurança dos colaboradores e a preservação do património empresarial. Enumera que foram igualmente registados ataques e vandalismo a diversos estabelecimentos comerciais e centros de distribuição, colocando em risco não apenas investimentos privados, mas também o regular fornecimento de bens essenciais à população. Lixo na estrada, pneus queimados e contentores virados são alguns dos vestígios da ruaça registada na capital. Os sinais continuam patentes. Depois do primeiro dia de greve ter sido bastante turbulento, visitamos alguns locais de tumultos e ainda encontramos vestígios de confusão. Pneus em cinza, lixo na estrada e também contentores virados. Isso tudo aí foi a população que meteu lá. Foi a população que meteu lá porque estavam tentando fechar o caminho. Mas a polícia já estava tentando resolver a situação. Ainda não passaram ninguém para fazer a limpeza. Ainda não passaram. Talvez vamos esperar amanhã, né? A exame da limpeza pode... Congoleses, por volta das 14 horas, os moradores relataram que viveram momentos de tensões devido aos conflitos entre policiais e manifestantes. Então não sabotaram 3. Um na casa da minha... Aqui, eu não estou mentindo, juro. Um deitei, outro a minha tia levou. 2 no nosso quintal, um na casa da nossa vizinha. Nós temos criança de 7 meses. 2 neném de 4 anos, os outros já são adolescentes, uns têm 12, outros têm 13. Segundo um balanço provisório apresentado nesta terça-feira pela Polícia Nacional Angolana, foram registrados 4 mortos e mais de 500 detenções. E foi baixo o nível de adesão de funcionários ao trabalho nesta terça-feira, em algumas das principais repartições públicas e instituições privadas. Alguns bancos abriram as portas ao público apenas até às 10 horas.
O segundo dia da greve dos taxistas foi marcado por ceticismo nas instituições públicas. Numa ronda que a equipa de reportagem da Rede Girassol efetuou nesta terça-feira em alguns estabelecimentos de serviço público na cidade de Luanda, constatou que muitas estiveram abertas nas primeiras horas do dia, mas até às 10 horas fecharam as portas, porque a greve condicionou a mobilidade dos trabalhadores e dos utentes. As poucas instituições que até às 11 horas estiveram abertas ficaram completamente vazias, como é o caso da administração municipal da Ingombota, onde fomos recebidos pelo diretor de comunicação social, Gelson dos Santos. Sobretudo que esta greve tenha sido transformada por alguns atos de vandalização, e isso sobretudo é que condiciona a circulação das pessoas. Sabemos todos o que é que aconteceu ontem, e é mais por esta razão que possa haver alguma ou outra ausência, mas nada que possa prejudicar o normal funcionamento dessa instituição, que é a administração municipal da Ingombota. Portanto, o que podemos dizer hoje, nesse segundo dia da greve dos transportes, é que os serviços continuam abertos, permanecem aqui, e os nossos utentes que desejarem tratar aqueles assuntos relacionados com a administração municipal da Ingombota terão o atendimento normal que têm tido nos dias anteriores. Gelson dos Santos garantiu que, apesar de não ter o grosso todo de trabalhadores da instituição, o número que se fez presente era suficiente para atender à procura registada no dia. Condições para atender, porque o capital humano presente é suficiente para dar resposta, e como já referi, foram transportados até o seu local de serviço, no sentido de manter o normal funcionamento e o compromisso em servir os nossos munícipes e os outros utentes da administração municipal. Depois das 12 horas desta terça-feira, em Luanda parecia ser um dia de feriado. Todos os estabelecimentos públicos fecharam as portas. Não foi possível sequer constatar um cidadão a procurar pelos serviços destas instituições. Foi assim em estabelecimentos públicos como no guichê único da ilha, na administração municipal do Kazenga e igualmente no SIAC do Kazenga. Em quase todas as instituições públicas e privadas por onde passamos estão totalmente fechadas. Muitas abriram desde as 8, mais ou menos até a volta das 10 horas. Os funcionários tiveram que voltar para casa porque não há utentes, como se vê aqui nesta instituição. Este aqui é o Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão do Kazenga, o SIAC. Está fechado, funcionou pelo menos até a volta das 10 horas, mas os trabalhadores tiveram que voltar. As portas estão todas fechadas, como se podem ver, e não há aqui cidadãos a procurarem pelos serviços do SIAC hoje. E o caminho de ferro de Luanda suspendeu temporariamente a circulação de todos os comboios por motivos de segurança, numa altura em que decorrem atos de vandalismo e pilhagem. A empresa explica, num comunicado, que a medida preventiva foi tomada para proteger os passageiros e os trabalhadores em serviço face aos atos desordeiros que foram praticados contra os comboios e alguns pontos da linha férrea, como o apedrejamento das composições em circulação e a colocação de obstáculos na linha, que resultaram no ferimento de polícias e em danos significativos em 2 unidades múltiplas diesel. Acrescenta que esta decisão poderá ser revertida em função da evolução do quadro. E a província do Huambo também registrou nesta terça-feira alguns atos de vandalismo e tentativa de pilhagem que obrigaram a Polícia Nacional a intervir. No Huambo, cidadãos mostram-se preocupados com atos de vandalismo e pilhagem que resultaram em perdas irreparáveis e a interdição de algumas vias, dificultando assim a circulação de pessoas e bens. A nível da província do Huambo, a situação das primeiras horas foi um momento calmo, sem previsão de conflito, pois embora durante a noite recebemos informação sobre aquilo que seria a trajetória de certos grupos de vândalos,
Na verdade, nós não consideramos isso uma manifestação a nível da província do Huambo. No Huambo não decorreu nenhuma manifestação, mas sim a população aguardou um momento em que eles determinaram para ensacarem as lojas, arrombarem as lojas e uma invasão coletiva a nível da zona econômica da província do Huambo. Houve muita gente, passava de 100 pessoas. Teve mesmo muita gente, fizeram muita confusão. Os policiais tiveram que usar a bala que não foi de borracha, porque as pessoas estavam mesmo a ser persistentes, estavam a tirar pedras, estavam a tirar garrafas, queimaram pneus. Nesse exato momento, me sinto bem, porque manifestação é um direito. Só não aprovamos a vandalização. Mas essa manifestação acredito que foi espontânea, porque não havia indício de que haveria esta manifestação. De repente só sentimos que essa saia daqui, essa saia daí, aconteceu a manifestação. Sabes, onde há o gás lacrimogêneo, aqueles tiros, querendo ou não, você tem que correr. Embora não haja registro de viaturas vandalizadas, há evidências de pneus queimados e barricadas montadas nas vias públicas, reflexo do cenário de instabilidade, sem revelar a sua identidade. Este jovem foi forçado a suspender temporariamente a sua atividade como mototaxista, temendo que o seu meio fosse vandalizado. Houve muito, porque nos prejudicaram muito. Nós queremos trabalhar, mas não conseguimos trabalhar. Impediram o nosso trabalho. Para não fazer mais manifestação, trabalhar mesmo. Há ainda relatos de morte de um adolescente com cerca de 16 anos. Uma tragédia que chocou a população local durante os confrontos. O que mais me marcou é a morte de um jovem de 16 anos. Não sei como é que aconteceu, onde é que veio o disparo. O mais marcante para mim foi ter visto o jovem que foi baleado aqui, e o que mais me deixou mal e que me fez sair de casa foi os gases que estavam a lançar, porque no meu quintal lançaram 2 e na minha porta deram 2 tiros de borracha, inclusive as borrachas estão comigo até agora. Seguimos agora em direto para o Huambo, ao encontro do Fidel Custódio, que tem mais informações adicionais. Fidel, boa noite. A esta altura a situação já está controlada? Boa noite, Iracema. Uma saudação que se estende também ao telespectador. Está tranquila a cidade Vida nesta noite, após o registro no período matinal alguns atos de vandalismo, particularmente na zona do São Pedro, Calundo e também no mercado da Quissala, vulgo Alemanha. Registou-se também algum comportamento anormal na zona do Capango e do Benfica, Rua do Comércio, mas neste momento as autoridades têm o controle total destas mesmas localidades, como podemos assistir na peça no período matinal e também da tarde. As lojas todas encontravam-se fechadas por questões mesmo de segurança, mas hoje, ao cair da tarde, nesta noite, já se pode registar algumas lojas, cantinas de cidadãos nacionais e estrangeiros que estão a comercializar os seus produtos. Voltaram então à normalidade, mas continua este cenário de alguma tensão também. Alguns preferem manter mesmo os seus espaços fechados. Por agora, este é o retrato que se pode apresentar da cidade de Vida. Está um cenário tranquilo e sem grandes agitações ou sem nenhuma agitação por destacar a esta altura, após os episódios de vandalismo particularmente registrados no período da manhã na zona do São Pedro, Calundo, com imagens de Domingos Nandula e Fidel Custódio, no Huambo. Boa noite, Fidel Custódio, a partir do Huambo e o ponto de situação na província, depois dos atos de vandalismo que a província registrou nesta terça-feira. E seguimos com outras de atualidade. O Ministério das Finanças desmentiu nesta terça-feira informações postas a circular nas redes sociais e em alguns meios digitais que dão conta de que o processamento salarial está suspenso por tempo indeterminado devido à paralisação do serviço de táxi em Luanda. Esclarece em nota de imprensa que o processamento salarial decorre com normalidade, sem qualquer interrupção ou previsão de suspensão. A instituição escreve que a notícia constitui um ato de desinformação grave, com o potencial de gerar alarme injustificado entre os funcionários públicos e prejudicar a confiança nas instituições do Estado. No documento, o ministro... Chuvas intensas em Beijing, danos em destaque.
foi lançado na província de Cabinda o programa Compromisso e Valor da Responsabilidade do Ministério do Interior. Na ocasião, foi reforçado o apelo aos efetivos no sentido de optarem por uma conduta exemplar. Cabinda testemunhou o lançamento do programa Compromisso e Valor, Caminho para a Excelência Institucional. O projeto é uma iniciativa do Ministério do Interior, tem como objetivo promover os princípios da ética disciplinar e patriótica. A participação de todos os membros que compõem o Ministério do Interior é a principal recomendação do projeto. Durante a sessão de abertura, vários temas foram selecionados para os debates. Os palestrantes explicam a relevância dos pontos em abordagem. O programa Compromisso e Valor assenta pura e simplesmente na arte de fazer o bem. Nós somos convidados a fazer o bem. Nós somos convidados a sermos promotores do bem, das boas práticas. O delegado do Interior, comissário Francisco Batista Notícia, disse que os membros da instituição que dirige devem sempre pautar pelos procedimentos éticos durante o exercício das suas tarefas. Este programa compromete-nos com a excelência, reforça o orgulho de vestir a farda, desafia-nos a sermos melhor a cada dia, estimula-nos a garantir eficiência, eficácia e coesão interna, à altura dos seus desafios. Esses ideais só serão atingidos se cada um de nós compreender que a missão primordial do Ministério do Interior é servir com devoção, proteger com justiça e agir com ética. A governadora provincial de Cabinda, Susana Abreu, pediu comportamento exemplar por parte de todos os efetivos que compõem o Ministério do Interior em Cabinda. Com este programa, procura-se resgatar valores essenciais. E este programa tem um título muito sugestivo: Compromisso e Valor. Valor é aquilo que nós não compramos com dinheiro. Não há dinheiro que compre honestidade, não há dinheiro que compre integridade, não há dinheiro que compre respeito. O cidadão comum, qualquer pessoa, deve ter os valores que depois, agregados, tornam-se as pessoas, tornam-se melhores e tornamos-nos uma sociedade ainda muito melhor, mais coesa, onde mora respeito, paz e o amor. O programa Compromisso e Valor chega a Cabinda e tem abrangência de todos os membros do Ministério do Interior na província. A Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, visitou nesta terça-feira alguns hospitais em Luanda. A jornada visou constatar a disponibilidade dos profissionais e apurar a dinâmica de atendimento ao público. A titular da pasta da saúde garante estarem criadas as condições de mobilidade para os doentes em tratamento. Silvia Lutucuta falava no fim de uma visita aos centros e hospitais com o serviço de hemodiálise nesta terça-feira. A deslocação visou igualmente tranquilizar os pacientes em tratamento. Alguns deles, com algum receio do dia de ontem, não chegaram aos centros, mas muito poucos. E nós também estamos em estreita colaboração com o nosso INEMA, o transporte local das unidades sanitárias, para fazerem a transportação em segurança destes nossos pacientes. Ficamos satisfeitos porque o grau de absentismo, apesar de tudo, é baixo, mas tendo em conta a patologia que os acomete, não podem ficar mais do que 48 horas sem o seu tratamento, correndo o risco de ter outras complicações. A ministra Silvia Lutucuta enalteceu a bravura dos profissionais diante da situação de inconstância. Estão a trabalhar incessantemente, alguns deles a fazerem 24 horas, para garantir que o doente que faltou no seu turno ou atrasou por qualquer razão, continua a fazer o seu tratamento.
as nossas equipas sempre muito resilientes, comprometidas com a causa. Estão alguns deles a continuarem os turnos, também para garantir que não falte tratamento aos nossos pacientes. Em algumas unidades hospitalares, o movimento nos bancos de urgência foi agitado. Casos de ferimentos por armas brancas e de fogo foram os mais atendidos. A Ministra da Saúde visitou nesta terça-feira alguns hospitais aqui em Luanda. No Hospital Geral de Luanda, a chegada a todo momento de viaturas da patrulha das Forças da Ordem, do Serviço de Investigação Criminal e ambulâncias com pacientes refletiam o caos que se vive em Luanda. Com os profissionais retidos em casa, face ao cenário de vandalização e bloqueio das vias, a direção do hospital entendeu mobilizar a área administrativa para responder à demanda de utentes. Até mesmo o diretor-geral, especialista em ginecologia e obstetrícia, voltou a colocar a bata branca. Nesse momento, pelo menos a lista que tínhamos feito, tínhamos 48 profissionais. Temos praticamente a área administrativa fechada. Mobilizamos também todo esse pessoal para vir fazer trabalho do secretariado e mobilização e passagem da informação aos familiares e algumas pessoas que vêm à procura de algum dado de um familiar perdido. A nível do hospital, afinal de contas, todos nós somos médicos, independentemente da sua especialidade. Então, toda a força que está presente na instituição está focado a tentar dar resposta aqui, sem esquecer os outros serviços. Porque das entradas, como estão a ver, uns estão a ser assistidos aqui, outros estão aí para os blocos operatórios, outros estão aí fazer exame de raio-x, outros estão aí para o serviço de observação e tivemos que transferir há pouco tempo, como viram, três casos por lesões a nível da cabeça e que são lesões que são da competência do neurocirurgia e a não contarmos com esse serviço nesse momento, tivemos que transferir esses 3 casos. Das ocorrências dominam os ferimentos por arma de fogo. O diretor-geral Francisco Quinto sublinha que o Banco de Cirurgia e Ortopedia atendeu nas últimas 24 horas mais de 200 pacientes. Ontem foram 167. Hoje, até a altura, são 86 casos. Nesse momento, que dos casos mais graves é por arma de fogo. Tivemos 2 percas que chegaram já sem vida e outro que acabou falecendo aqui, somando o total de 3 casos até o momento. As regiões mais afetadas são os membros inferiores, mas os membros inferiores têm uma peculiaridade quando eles interessam vasos grandes, como é o caso da femoral, a nível da bacia. Esses praticamente não conseguem sobreviver porque começam a sangrar muito, chegam em choque. O mesmo cenário é verificado no Hospital do Prenda. Até o momento da nossa reportagem, segundo o diretor clínico Manuel Francisco, estavam a ser preparados 7 pacientes para a cirurgia do Fórum de Ortotraumatologia. Nós tivemos um banco trabalhoso, mas foi fácil nós controlarmos, até porque o Hospital do Prenda tem um pendor muito forte para atendimento da sinistralidade, dos traumatismos. O maior número foi mesmo o ferimento por arma branca, o acidente de aviação e tivemos 8 casos de ferimento por de arma de fogo. Neste momento se encontram pendentes de cirurgia aproximadamente 7 doentes, mas todos do Fórum de Ortotraumatologia. Chegaram com aquela agitação própria do momento que nós estamos a viver em Luanda, gente por projetil de arma de fogo no tórax, mas também que a situação está controlada. É muito precoce falar de alta, porque normalmente esses casos em média ficam entre 5 a 7 dias internados, mas a criança, por sorte, já está a pedir alta, mas ainda não tem critério de alta. Manuel Francisco garante que a direção tudo está a fazer para dar resposta às ocorrências, apesar da equipa de profissionais estar reduzida devido à dificuldade de mobilidade na capital do país. Estamos preparados para acudir à ocorrência que depender da nossa ajuda. A nossa equipa tem em média 30 médicos e esses 30 médicos que trabalharam de ontem para hoje ainda se encontram no hospital. Tem também os médicos que devem trabalhar hoje, apesar de que tem alguns que ainda não conseguiram chegar até o hospital, mas que em qualquer momento eles se farão presentes aqui na nossa unidade hospitalar. Estamos prontos sim, tanto a equipa de enfermagem, o pessoal de apoio, a equipa médica, estamos prontos para acudir à situação do momento.
Hospitais lotados com casos de ferimentos por arma branca. As ocorrências resultam dos atos de vandalismo e violência verificada na sequência do anúncio de paralisação dos taxistas. Mais de 13 mil casos de hepatite B foram notificados de 2021 a junho deste ano em todo o país pelo Instituto Nacional de Luta contra a SIDA. O anúncio foi feito no início desta semana pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Alberto Pinto de Sousa, durante um workshop sobre a doença que aconteceu na Assembleia Nacional. O secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Alberto Pinto de Sousa, referiu que dos 13.037 casos de hepatite B, Luanda concentra o maior número, uma prevalência de 21%, muito superior à do VIH-Sida, que é de 1,6%, sendo o sexo feminino o mais afetado, com destaque para as mulheres grávidas. Em Angola, os estudos apontam o país como uma zona de alta prevalência. O Inquérito de Indicadores Múltiplos de Saúde 2023-2024 revelou uma prevalência nacional de 21% para a hepatite B, sendo entre os homens 23% e entre as mulheres 19%. A taxa de prevalência de hepatite B supera significativamente a do HIV, que foi de 1,6%, segundo o mesmo inquérito. Dados recentes de rotina, provenientes das unidades de saúde de 8 províncias, onde o programa das hepatites já está implementado, nomeadamente Benguela, Kwanza Sul, Kwanza Norte, Cunene, Huila, Luanda e Colibeng-Guiuís, indicam que em 2021 a junho de 2025 foram notificados 13.037 casos. Luanda concentra 92% desses casos. De janeiro a junho de 2025 foram notificados 18% destes casos. A maioria dos casos notificados é do sexo feminino, com 16.657 casos, sendo 72% em gestantes, o que reforça a urgência de fortalecer a resposta em consultas pré-natais. Carlos Alberto Pinto de Sousa acrescentou que a cobertura global é de apenas 45% e na região africana não ultrapassa os 18% e que mais de 1,3 milhões de pessoas no mundo morrem de hepatite B e C todos os anos. A eliminação das hepatites virais é uma das metas prioritárias da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Segundo o último relatório da Organização Mundial de Saúde, em 2022, cerca de 1,3 milhões de pessoas morreram de hepatite B e C, apesar de serem doenças evitáveis e tratáveis. Estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas já tiveram contactos com o vírus da hepatite B. Estima-se que 248 milhões de pessoas vivam com hepatite B crônica e 71 milhões com hepatite C, sendo 63% concentrados na África, Pacífico Ocidental e região asiática. São as notícias no Girassol Jornal. Partimos agora para um curto intervalo. Regresse connosco. Até já. De volta às notícias e agora a atualidade além das nossas fronteiras. Já 20 em cada 100 pessoas em África morrem de fome, segundo um relatório da Organização das Nações Unidas. O documento refere que, apesar de haver diminuição de fome nos últimos anos, pelo menos 720 milhões de pessoas passaram fome no mundo em 2024 e o continente africano, bem como a região do Médio Oriente, seguem como sendo as regiões mais críticas. Segundo o relatório, o estado da segurança alimentar e nutricional no mundo, SOF 2025, publicado por agências especializadas da ONU, que dá conta que nesta região, pelo menos 20
entre 100 pessoas não têm comida para se manter. O número relativo à África e o Médio Oriente representa, segundo o documento, 8% da população global. As agências da ONU sublinham que a situação é causada, sobretudo, por crises alimentares nas duas regiões. A fome no continente berço atingiu mais de 20% da população. Apesar de o número ser considerado preocupante, ainda é menor que o registro entre 2023, 8,5%, e 2022, 8,7%, tendo uma base média estimada em 673 milhões de pessoas com fome. No documento, refere-se que o número representa uma redução de 15 milhões de pessoas em relação a 2023 e de 22 milhões em relação a 2022, enquanto África e o Médio Oriente são vistas como as mais afetadas de forma negativa. O Sul da Ásia e a América Latina foram as que mais apresentaram melhorias, segundo o documento. Um novo ponto de situação sobre a realidade em Luanda acontece neste preciso momento. A Polícia Nacional atualiza os dados. Vamos ouvir o porta-voz da Polícia Nacional, Mateus Rodrigues, que a esta altura vai falar à imprensa a partir do Comando Provincial da Polícia Nacional. Som, teste, som, teste, som. É o terceiro balanço da Polícia Nacional neste que é o segundo dia da paralisação dos taxistas. A polícia vai apresentar mais um ponto de situação na sequência dos atos de vandalismo que foram registados em vários pontos na capital do país. Já no primeiro ponto, a polícia avançou que foram detidos mais de 500 cidadãos, 45 lojas foram vandalizadas. Há 4 mortes registadas fruto destes atos de vandalismo que estão a ser registados em vários pontos da cidade capital. A qualquer momento vai começar esta conferência de imprensa, mais um ponto de situação sobre estas ações. Vai falar à imprensa o subcomissário Mateus Rodrigues, que é o porta-voz da Polícia Nacional, que vai trazer os dados mais atualizados, uma vez que foram registados outros novos atos de vandalismo nesta terça-feira. Vamos então ouvir o porta-voz da Polícia Nacional, o subcomissário Mateus Rodrigues. Dizer que os dados que vamos apresentar são da meia-noite até às 16 horas e após a nossa comunicação, os representantes dos órgãos de comunicação aqui presentes hão de receber uma informação um bocadinho mais detalhada do que aquilo que efetivamente nós vamos passar aqui. Gostaríamos de começar dirigindo-nos às forças envolvidas em todo o esforço de reposição e manutenção da ordem, portanto, em nome de Sua Excelência Ministro do Interior, encorajar esses efetivos e reconhecer os seus feitos heroicos naquilo que têm sido os esforços nas últimas 48 horas em repor e manter permanentemente a ordem e tranquilidade públicas na província de Luanda. Na sequência do que foi apresentado no editorial do telejornal da Televisão Pública de Angola, também queremos reforçar a nossa reprovação social aos atos que foram registados em Luanda nas últimas 48 horas. Portanto, não se pode entender de nenhuma forma que os atos perpetrados possam ser chamados ou possam ser tratados por manifestações. Como bem disse o editor, são atos criminosos que devem merecer o repúdio de toda a sociedade e, certamente, hão de merecer a devida responsabilização por parte das autoridades competentes. Temos também a lamentar a morte de um oficial em serviço, portanto, na província de Icolibengo, no município do Zango, que nas ações de manutenção da ordem, acabou por ser ferido e dirigido a um hospital, onde acabou por perder a sua vida em circunstâncias ainda
por determinar. A situação, do ponto de vista de segurança, é caracterizada como estável. Repito, a situação, do ponto de vista de segurança da província de Luanda, é considerada como estável. Mas, embora tenhamos verificado hoje algumas ocorrências ainda na senda daquilo que fomos registrando ontem, hoje nós tivemos as nossas forças muito mais atentas e muito mais próximas das ocorrências, e essas ocorrências ou esses atos foram reprimidos de forma contundente, o que permitiu que, por volta das 16, 17 horas, a ordem tivesse praticamente reposta. Registramos também algumas ocorrências nas províncias do Huambo e Colibengo, porém a situação nessas províncias já é controlada. Em termos de danos, podemos referir danos a uma viatura da Polícia Nacional que embateu contra uma parede em Viana, portanto, ferimentos ligeiros aos nossos efetivos. As detenções de suspeitos subiram para 1.214. Portanto, até o momento, temos detidos 1.214 suspeitos. Aqui, na sequência das comunicações que temos feito desde que iniciamos esses pontos de situação, dizer que, como anunciamos, estão a ser detidos todos aqueles indivíduos que estão identificados e que são envolvidos nos atos de arruaça, de pilhagem, que nós estamos a registrar na província de Luanda. O número de detidos atual é de 1.214, mas vai continuar a subir porque as nossas ações de investigação continuam. A mensagem que queremos deixar para a sociedade é uma mensagem de tranquilidade, uma mensagem de paz, uma mensagem de ordem. Reitero, a situação de segurança na província de Luanda, na província do Huambo e na província de Colibengo é estável. Nós, ao longo do período noturno, tendo em conta que as ações ou a ação que gerou esse estado de coisas foi programada para 3 dias, então amanhã é mais um dia de atividade e ao longo do período noturno nós iremos manter as medidas, em alguns casos intensificar as medidas. Nós podemos ver hoje que a intenção desses cidadãos, deixa aqui não qualificar, mas desses cidadãos, é tão somente a pilhagem dos estabelecimentos comerciais. Portanto, pelo que podemos apurar, eles utilizam como modus operandi a colocação de barricadas nas estradas, pneus, incendeiam os pneus para impedir a circulação e, posteriormente, a intenção é vandalizar e pilhar os estabelecimentos comerciais. Portanto, as nossas forças, durante esta noite, irão intensificar as ações, irão reforçar a proteção aos estabelecimentos comerciais em toda a extensão do território da província de Luanda, na província do Huambo e Colibengo e também em outras províncias, para evitar que as situações registadas possam voltar a verificar-se. Para terminar, queremos mais uma vez, em nome do Ministério do Interior, endereçar à família enlutada sentimentos de pesar pela perda do nosso colega em serviço e assumir aqui o compromisso firme e forte de continuar a garantir o asseguramento policial do país, continuar a garantir a manutenção e reposição da ordem em Angola. Muito obrigado. Temos então o subcomissário Mateus Rodrigues, que é o porta-voz da Polícia Nacional, dando conta sobre o ponto de situação de segurança pública e também aqui a destacar a morte de um oficial da Polícia Nacional na província de Icolibengo e o número de detidos que subiu para 1.214 cidadãos até agora. A polícia, segundo o subcomissário Mateus Rodrigues, vai intensificar as ações nas províncias de Luanda, Benguela e também Colibengo, com vista a evitar que estas ações de vandalismo continuem a ser registadas não só nestas províncias como também em outros pontos do país. E seguimos com o Girassol Jornal, as cheias e chuvas intensas
provocaram mortos em Beijing. Mais de 80 mil residentes foram retirados da cidade. Confira a seguir o compacto internacional. As cheias e chuvas intensas provocaram 30 mortos em Beijing, anunciaram as autoridades, levando para pelo menos 34 o número de vítimas mortais causadas pelas tempestades que assolam a região. Em comunicado, as autoridades indicaram que 28 pessoas morreram no distrito de Mayon, o mais afetado, e 2 no distrito de Yangying, ambos situados na periferia de Beijing. Mais de 80 mil residentes foram retirados da cidade, incluindo cerca de 17 mil em Miyun. Durante a noite de segunda-feira voltou a chover com intensidade na área. As autoridades reportaram ainda um deslizamento de terras que causou 4 mortos na zona rural, onde outras 8 pessoas continuam desaparecidas. O atirador que matou 4 pessoas, incluindo um polícia, no arranha-céus, no centro de Nova Iorque, nesta segunda-feira, terá redigido uma nota da qual detalha ter encefalia traumática crónica, apelando a que o seu cérebro fosse estudado. As câmaras de vigilância filmaram um homem a sair de um carro preto armado com uma espingarda de assalto M4. O suspeito entrou no edifício e começou a disparar contra o agente da polícia antes de alvejar quem estava no átrio, relatou o chefe da polícia de Nova Iorque. De acordo com o responsável, o agressor tinha visivelmente decidido atacar o grande edifício de escritórios que abriga as instalações da NFL, da gigante financeira Blackstone e da empresa de consultoria e auditoria KPMG. Pelo menos 18 pessoas morreram quando um autocarro que transportava peregrinos hindus embateu contra um caminhão carregado com botijas de gás de cozinha no leste da Índia, informaram as autoridades, que explicaram ainda que os peregrinos estavam a viajar para um santuário hindu com o objetivo de celebrar o mês sagrado de Shravan, que coincide com o início da época das monções no país. Imagens feitas no local mostram os destroços do autocarro, com a parte traseira quase completamente queimada. Estado da Economia Nacional. Reflexões em destaque. Mudança de página, vamos olhar agora para a atualidade esportiva. Angola somou nesta segunda-feira a segunda derrota consecutiva no Afrobasket feminino que acontece em Abidjan, na Côte d'Ivoire. Desta vez foi diante das donas da casa por 74-82. Para o desporto, a nova direção do clube Estrela 1º de Maio de Benguela tomou posse no último fim de semana, com olhos fixos no Girabola 2025-2026. O ato, que teve lugar no pavilhão do clube, contou com figuras emblemáticas do desporto benguelense e não só. Foram momentos apoteóticos, com presença de figuras do desporto local, com realce para antigas glórias do Clube Estrela 1º de Maio de Benguela, dirigentes desportivos e entidades locais, com sinais de crença de uma nova página na histórica equipa dos proletários, tal como ficou transparente nas palavras deste antigo dirigente do Maio. E a união, portanto, daquelas pessoas que possam dar a sua ajuda ao 1º de Maio. Sou uma das pessoas que estou disposto a trabalhar com a nova direção, sem problemas nenhum. Vítor Valente, mais conhecido por Chanas, é cofundador do 1º de Maio de Benguela, ao lado de Rui Eduardo de Araújo. O ex-dirigente não tem dúvidas dos bons ventos que se avizinham para o clube, com sinal mais para a sua permanência no Girabola. Festejar o regresso de 1º de Maio à 1ª Divisão, que é um objetivo muito grande, não só para o 1º de Maio, como para a província de Benguela e a cidade de Benguela em especial. Nós fomos um dos fundadores do 1º de Maio. Eu vim do lado do Benfica de Benguela e o Sr. Rui de Araújo veio do lado do 1º de Maio, fomos um dos fundadores e estamos aqui, embora ele não esteja presente, mas estou aqui presente e desejar um bom sucesso à nova direção. Por seu turno, o presidente cessante, António Costa, afirmou à imprensa que estará sempre disponível para o clube e acredita no vigor da nova direção. Nós queremos um 1º de Maio na 1ª Divisão,
nós queremos, sobretudo, um 1º de maio que não suba e desça, né? Portanto, esse é o nosso grande desejo. E depois, daqui a alguns anos, pensar então em ganhar campeonatos. Eu estou disponível 24 ou 24 horas para apoiar o Maio. Portanto, essa foi a garantia que dei ao Tony Santos, portanto, de que sempre que ele precisar estarei disponível. Tony Santos quer resgatar a mística dos proletários, sendo esta uma das suas linhas de forças durante os 3 anos de mandato que tem pela frente. Resgatar a mística, porque o clube 1º de Maio, como vocês bem sabem, é um clube histórico, é um clube com muitos adeptos e depois, passo a passo, a gente poder fazer o melhor dentro em campo, dar mais qualidades às outras modalidades. Com experiências nas lides de futebol local, António Manuel dos Santos é o primeiro treinador mais novo dos dirigentes passados. O empresário tem desafio de até 2028 fazer que a turma da Rua Domingos do Ó não deixe de divisão no Campeonato Nacional de Futebol, vulgo Girabola. E seguimos para o último intervalo nesta edição do Girassol Jornal. Até já. Bem-vindos à última parte do Girassol Jornal. Terminaram nesta terça-feira as abordagens temáticas das terceiras nacional. O segundo dia do painel foi reservado para o tema O Estado da Economia em Angola, subordinado ao tema O Crescimento e Desenvolvimento Econômico e Social de Angola, Desafios, Perspectivas e Conquistas. O porta-voz das terceiras jornadas parlamentares do MPLA, Jorge Ribeiro Efo, fez o ponto de situação do que foi o dia de hoje. Os deputados estão a aproveitar a ocasião para poderem abordar algo mais à volta daquilo que é a nossa economia, estão a falar do crescimento econômico e social, ou então estamos aqui a refletirmos o percurso da nossa economia nos 50 anos da independência. Durante o dia foram discutidos outros temas como a dívida aos empresários locais, a subida do preço da cesta básica e a produção de mais alimentos. Sua Excelência, Sr. Ministro, apresentar-nos resultados inerentes, sobretudo ao pagamento ao empresariado local, não é? O que significa dizer que, de acordo com informações partilhadas e que foram do nosso agrado, é que a questão relacionada com a dívida do ano passado, que o Estado tinha para os empresários locais, as ordens de saque do ano passado foram concluídas ao pagamento no mês de julho e que os desafios continuam para os pagamentos atuais. Há vários desafios inerentes a questões ligadas à mitigação da subida de preços da cesta básica, a produção de mais alimento a nível nacional, reduzindo aqui a exportação. O fomento da agricultura e da produção nacional foram igualmente temas de debates e, nesta altura, outros setores estratégicos como recursos minerais têm estado a ganhar peso no quesito exploração a nível do nosso país para diminuir o peso da dependência petrolífera. Enquanto deputados, ficou-nos o desafio de, em sede do Orçamento Geral do Estado, discutirmos as melhores prioridades de acordo com aquilo que nós podemos observar aqui, que realmente precisará de um input para alavancar, sobretudo o setor social, aqueles setores mais prioritários, saúde, educação e a própria agricultura, que no fundo é o cartão principal para a diversificação da economia e sairmos um pouco desta dependência petrolífera. O deputado Milonga Bernardo, na sua intervenção, disse que um dos desafios da governação do MPLA tem que ver com os postos de emprego. O desafio atual tem que ver, efetivamente, com a questão de criar mais postos de emprego, aproveitar de melhor maneira aqui o capital humano existente, de modo a que possa produzir e esta produção gerar não só empregos, como mobilizar, fazer com que a nossa economia seja cada vez mais elástica, mais dinâmica. Estas jornadas visaram também refletir de como, por meio da economia, o país poderá criar cerca de 1 milhão de postos de trabalho. Todos os anos no nosso país nascem mais ou menos 1 milhão de crianças. E estas crianças, envolvidos 5 anos, têm necessidades de ir para a escola. Sem contar o número de adolescentes que se tornam jovens, precisam de emprego, na sua maioridade, e os jovens precisam de ingressar para a universidade. Então, o nosso crescimento demográfico implica um crescimento econômico exponencial.
mas nós sabemos, todos sabemos o que estamos a viver neste momento, alguns desafios socioeconómicos que estão relacionados com questões que têm que ver com o aumento da produção para suprir as necessidades do nosso país. O ministro de Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Massano, explicou que a economia angolana está em transformação e o petróleo deixou de ser 30% da economia rentável. O setor da agricultura tem vindo a dar passos largos. Está agora com cerca de 18% na estrutura do produto interno bruto. Os camelos do projeto Fomento da Estação Zootécnica do Caraculo, no Namibe, já podem ser visitados, terminado que está o período de adaptação. Vindos dos Emirados Árabes Unidos, em junho de 2024, os animais adaptaram-se bem ao clima da província. Os camelos do projeto de fomento da Estação Zootécnica do Namibe já podem receber visitas de turistas nacionais e estrangeiros. A informação foi prestada pelo diretor provincial de Agricultura, que adianta que, terminado o processo de adaptação dos animais, a região passa agora a contar com uma nova atração turística, numa parceria público-privada. O projeto está consorciado com uma agência exploradora de turismo, que é a Ango Deserto. Eles estão numa fase inicial, do ponto de vista de marketing, publicidade, promoção, e dizer que o recinto está aberto para o turismo. Todos aqueles que quiserem ir lá visitar camelo, dar um passeio, beber o leite do camelo, já está aberto ao público. Zonza Puissa realça que os camelos vindos dos Emirados Árabes Unidos tiveram uma adaptação fácil ao clima do Namibe, por ser muito semelhante ao da sua zona de origem. O responsável destaca que os animais gozam todos de boa saúde. Os camelos encontram-se de saúde, a taxa de reprodução é aceitável, adaptaram-se muito bem, até porque na década de 1940 até 1991 a 92, antes da Guerra Civil no país, nós tivemos camelos aqui a nível da província de Namibe. Para o diretor provincial de Agricultura, o nível de reprodução dos animais superou as expectativas, visto que chegaram a Angola em junho do ano passado sem animais, e que em pouco mais de 12 meses já são 155, com o nascimento de 55 crias já no país. A previsão é de que o número de camelos chegue aos 400 num período de 2 anos. Nós já temos perto de 55 crias nascidas cá em Angola, das 100 matrizes enviadas a nível dos Emirados Árabes Unidos. Ou seja, dentro de mais 1 ano e meio, 2 anos, poderemos ter sensivelmente 350 a 400 animais ali no Caraculo. Estão assim contadas as notícias no Girassol Jornal, nesta edição de terça-feira, 29 de julho de 2025. Não deixe de acompanhar o especial Informação com Alberto Capitão e a análise vai estar os atos de vandalismo que estão a ser praticados aqui na cidade capital. Boa noite e até amanhã.